Alô, amigos. Esta minha fala de hoje não é uma palestra doutrinária sobre o Evangelho ou sobre o Livro dos Espíritos, mas ela não deixa de ser um exemplo de muito amor ao próximo, porque fala de alguém especial para a doutrina e para nós. Eu a denominei uma homenagem a Sadi Salatino, mas eu poderia muito bem chamá-la de uma homenagem à Sociedade Espírita Círculo da Luz, porque ele, seu Sadi, representa a alma dessa sociedade. A sociedade é ele, somos todos nós, trabalhadores, frequentadores desta casa. Mas quem é Sadi Soares Salatino, afinal? Ele é fundador da nossa casa, Sociedade Espírita Círculo da Luz. Há 73 anos atrás, e ele é alguém que veio trazer a luz, ou um círculo de luz. Ele é alguém que merece uma homenagem e ele realmente fez um trabalho por ter fundado essa sociedade e, nos primeiros anos, a ter levado no colo. No início com mão firme, mas contando com a ajuda de muitos. Alguns desses que estavam com ele no início já se foram, já estão do lado de lá. E eu lembro de alguns, como o próprio irmão Bastos, que é o mentor da nossa casa do lado de lá. Certamente não vou me lembrar de todos, mas citarei alguns aqui, e dentre eles, eu lembro, por exemplo, do irmão Otto, que morava ali do lado, no bequinho, como nós chamávamos. Tinha uma mediunidade fantástica, atendia a todos os que lá chegavam e, com muito carinho, ajudando a essas pessoas necessitadas que tanto precisavam de ajuda. Lembro de outro, por exemplo, o seu Lisboa, lembram dele? Sempre com seu sorriso gentil, muitas vezes, quase sempre, de terno, de gravata, também atendendo no atendimento fraterno. Lembro do seu Beal, que era o tesoureiro de muitas épocas, e ele nos deixou também, e nós nos lembramos dele. Lembro da Joana, que foi vice-presidente, junto com o seu Sadi. Lembro da Clay e do seu esposo Perrone, que trabalharam na escola e que se dedicaram a esta casa, fazendo um trabalho de muito esforço. E claro, não poderia esquecer a Dona Leda, a companheira fiel da primeira hora, sempre querida Dona Leda. E quando eu lembro da Dona Leda, eu lembro do ropeirinho. O ropeirinho realizava uma tarefa de muito carinho, com seus enxovais, fazendo as roupinhas para as crianças que precisavam e que não tinham. Lembro também da Francisca, ou da Chiquinha, que foi a segunda esposa do nosso amigo. Mas ela também já partiu, ficou com ele apenas um tempo. Mas estes são apenas alguns dos que partiram. Tem muitos mais e seria impossível lembrar de todos. Eles construíram o início desta casa junto com seu Sadi. Alguns desses que trabalharam, que estiveram elaborando essa tarefa, foram plantar em outras luzes. Hoje eu me lembro, por exemplo, do Udo, que foi vice-presidente junto com o seu Sadi e hoje é presidente de uma outra casa, do Educandário Espírita Nosso Lar em Guaíba. Lembro do Gilberto, que também foi vice-presidente da casa
e que depois foi levado pelo seu Sadi para o Hospital Espírita, onde até hoje atua como presidente. E o seu Sadi era presidente junto com ele. Então, estes são alguns que estão, mas que foram trabalhar em outros lugares. Alguns dos antigos trabalhadores ainda estão por aqui. Seria difícil lembrar de todos. Mas quem são esses? Eu me lembro do Marcovitch. Marcovitch foi muito tempo presidente do conselho e hoje ainda é dirigente de grupo. Está aí atuando. O Militão com a sua cabine de atendimento fraterno, quando eu encontro, eu brinco com ele, digo assim, é muita luz, é muita luz. E ele continua fazendo o seu trabalho. Lembro também da Dona Leia, é daquela época, e hoje ela continua conosco. Aprendeu a usar a mídia eletrônica, nos manda mensagens de voz com as suas palavras de carinho. E claro, eu não poderia esquecer da Zoé. A Zoé é a nossa mestra da escola. É a nossa mestra especial. E ela merece todo o nosso carinho. Aprendemos muito com ela. Aliás, a escola merece um parêntese especial. E não chame de escolinhas, não é, Zoé? É a Escola Básica de Espiritismo. Essa escola começou com 1 ano, foi para 2 anos, hoje são 3, mais um período de adaptação, de um ano de preparação. E nós estamos preparando um novo local para dar mais condições a esta escola. E certamente contamos com a ajuda de todos para construir esta nova sede. Mas voltemos a Zoé, vamos falar dos seus ensinamentos, tantos ensinamentos. Foi diretor do departamento doutrinário? Ou escrevendo livros e fazendo palestras? E todos adoram as palestras da Zoé. Ela continua firme entre nós. Que bom que ainda ela está aí. Temos muito a aprender ainda com ela. Quando eu falo da escola, lembro também da Adriana e de todas as professoras, não seria incapaz de citar a todas. E claro, lembro da Nancy, trabalhadora incansável. Foi vice-presidente junto comigo e com seu Sadi no comando. Depois a Nancy foi presidente por 6 anos, levou esta casa à frente, mas o seu Sadi acompanhava de perto. Professora da escola, de muitos treinamentos, hoje responsável pelo brechó e pela arrecadação de fundos das mensalidades, porque estamos separados no período de pandemia, mas a Nancy continua atuante, não para nunca. Depois os mais novos, onde eu me incluo, cheguei a menos de 30, quase 30, e entre estes eu cito Luiz Fernando, por exemplo, que já foi presidente do conselho, que hoje assume o treinamento dos novos palestrantes e que faz um trabalho muito bom, contamos com ele. Cito também o Marion, que é hoje o presidente do conselho e que enfrenta essa situação da pandemia, da continuidade dos trabalhos da casa. O Darcy, o atual presidente, a Bárbara, a Tânia, vice-presidente, a Marilu. E tem a Silvia. A Silvia foi secretária durante muitos anos, continua na nossa casa. Tem o Cleverson com seu trabalho assistencial, juntando os ranchos e atendendo as pessoas, angariando alimentos para os ranchos da vila, um trabalho incansável. Eu não poderia deixar de mencionar o grupo de palestrantes, trabalho que começou comigo lá no ano de 93, 94. Esse grupo agrega mais de 30 expositores da doutrina, e muitos são requisitados por outras casas. Então, esse trabalho não existe de forma alguma em nenhuma outra casa, esse trabalho que é realizado por nós. E ele tinha o aval e o incentivo do seu Sadi. Aliás, o seu Sadi também fazia palestras. Quando ele pegava o microfone, ele dava um recado geral, você se lembra disso.
Muito bom ouvi-lo muitas vezes ali, falando sobre o Evangelho, falando sobre a doutrina. Tenho que lembrar o trabalho do Digi, claro, com as crianças, e esse trabalho foi valorizado pela casa, e ele teve um impulso especial quando a Rosângela assumiu, e isto hoje continua, apesar de ela não estar. Então nós temos nesta casa mais de 80 grupos, aproximadamente quase 1.000 trabalhadores e associados. Não dá para citar todo mundo, mas são os trabalhadores da última hora, seguindo com o trabalho que o seu Sadi começou. Mas acho que todos nós temos alguma história especial com o seu Sadi, porque ele nos convocava para o trabalho. Muitas vezes nos encontrava no corredor e nos pegava pela mão, pelo braço e dizia, nós vamos ter que fazer um trabalho. E nós nos engajávamos e nós participávamos. Então, quando nós fomos convocados, quando nós tivemos essa relação tão próxima com ele, nós tivemos histórias que nós lembramos com carinho. Então seria talvez incrível nós fazermos talvez um livro com essas histórias, ou registrar essas histórias. Eu faço um desafio a vocês. Relatem a sua história especial com o seu Sadi, uma história relevante onde ele tocou o coração de vocês, e quem sabe encontramos alguma jornalista para compilar essas histórias. Vou lembrar agora de alguns trabalhos diferentes realizados e criados por ele. O atendimento de cabines. Atendimento de cabines que depois se passou a chamar de atendimento fraterno. Ele atendia a todos, mas não é o atendimento fraterno tradicional. Era um tratamento espiritual, de atendimento, de saúde. E o seu Sadi trabalhava com o Dr. Fritz. Quem não foi atendido pela cabine do seu Sadi, passamos por lá, recebemos ajuda, orientações. E tinha também o trabalho de desobsessão no Salão Superior, vocês se lembram? Era um trabalho coletivo com manifestação dos espíritos. Quando mais tarde a federação solicitou que não tivesse o trabalho com manifestação, foi transformado em palestra. Mas o trabalho, ele continua. Lembro também da biblioteca, que foi uma ideia que surgiu e discutimos e falamos junto com ele. Ele tinha uma preocupação com a biblioteca, porque ele temia que, de repente, tivesse uma biblioteca com livros à disposição, fosse cair a venda dos livros da livraria, e a casa precisa dos recursos da venda de livros. A biblioteca foi criada, a venda de livros não caiu, e tem aí à disposição um acervo à disposição de todos. Há uns 10 ou 11 anos atrás, a casa resolveu fazer uma reforma. As cadeiras do salão superior, do salão de baixo, o parquet, estavam desgastados, estragados. Então era preciso trocar e refazer isto. No começo tivemos preocupação com os recursos. Começamos a obra e conseguimos dar um jeito. Está aí à nossa disposição. Claro, trabalhamos com uma equipe que foi formada, todos juntos, e com a voz firme do seu Sadi no comando. A voz sempre amorável deste nosso amigo, desse presidente incansável. O seu Sadi não parou no Círculo da Luz, não. Ele fundou outras casas, vocês sabem disso muito bem, o Círculo da Luz de Osório, de Capão Novo e sei lá mais aonde. Histórias onde ele ia espalhando oportunidades e casas onde se trabalhava dentro dos preceitos da doutrina espírita. Então, quando nós estamos aqui comemorando 73 anos do Círculo da Luz, nós comemoramos o trabalho especial do seu Sadi frente a esta casa.
Nós somos gratos por ele nos deixar esse legado, nos ter deixado esse legado. Então, a casa somos todos nós, os trabalhadores desta casa, como eu falei no início. E também os frequentadores, porque eles chegam e aos poucos eles vão se engajando no trabalho, eles vão se inscrevendo na escola, eles vão começando a participar, porque quem chega numa casa espírita, ele chega normalmente para ficar, para continuar. Então, nós, os trabalhadores, os frequentadores, estamos aí fazendo esta homenagem, que é uma homenagem à casa e a nós mesmos, porque a casa somos nós. Já se passaram 73 anos, mas chega isto, serão 80, 90, 150 ou 200 anos, quem sabe? A casa continua, vai continuar depois que nós tivermos passado por aqui. E ele certamente será o nosso presidente de todas as épocas. E é assim que eu faço esta homenagem a ele, a toda a equipe que trabalhou com ele no plano material, muitos deles já no plano espiritual. Ele ainda está aqui, encarnado, junto de nós. Recentemente eu visitei em Osório. Ficou feliz com a minha visita, nos abraçamos, contou algumas histórias, lembrou de alguns fatos e os olhos dele se iluminavam quando lembrava destas histórias. Então, quem é este homem? Quem é este espírito especial que eu estou aqui homenageando e reverenciando? Ele certamente veio numa missão. Não é alguém que veio por acaso, não, ele veio para ajudar os mais necessitados, que somos nós, trazer consolo e ajuda aos da última hora. E quando voltar à pátria espiritual, daqui a algum tempo, esperamos, certamente poderá dizer: cumpri a minha missão. E certamente terá muitos amigos esperando por ele do lado de lá. E outros que aqui ficarão orando por ele, gratos pelo magnífico trabalho que fez. Feliz aniversário do Círculo da Luz, feliz aniversário, seu Sadi. Aliás, ele fez 95 anos de idade. Tinha 22 anos quando inaugurou esta casa. E lá se foram 73 anos de trabalho e que só nos deixa gratificados. Então, esta obra é sua e nós o homenageamos, nós nos lembramos e estamos aqui, então, fazendo um parabéns a você, a ti, seu Sadi, a esta casa que é de todos nós. Muita paz a todos, que assim seja.